Boa tarde. Quero agradecer mais uma vez a todas as pessoas que estão nos acompanhando nessas lives que são especiais do Covid, né? Covid e migração. E essa é a nossa terceira live, né? Na primeira, eu conversei com uma deputada Maria Dantas, né? Que estará nos acompanhando também, assistindo essa live, que é deputada pelo Partido da Esquerda Republicana da Catalunha, né? Onde falamos bastante sobre a situação das migrantes na Espanha, né? E da luta que se faz internacionalmente. Na segunda, eu conversei com o professor Camilo Bustillos, da Universidade da Califórnia, que também é um grande ativista, né? Um dos fundadores do Fórum Social Mundial, do Fórum Social Mundial de Migrações, com Aida Garcia Naranjo, ex-ministra da Mulher do Peru, que trouxe toda uma discussão sobre as mulheres migrantes, sobretudo as que trabalham nas redes e cadeias de cuidado. E hoje a gente tem o privilégio, né, a graça de ter conosco o Suplicy, né, eu vou chamar carinhosamente Suplicy, né, Eduardo Matarazzo Suplicy, que foi o nosso grande senador, deputado, secretário de Direitos Humanos da gestão do Fernando Haddad, atualmente vereador por São Paulo, né, que foi quem propôs no Congresso Nacional a lei da renda básica da cidadania, aprovada no governo Lula. Então, eu queria que, em primeiro lugar, dar uma saudação e pedir que o vereador Eduardo Suplicy pudesse dar uma boa tarde para as pessoas que estão aí nos acompanhando. Muito boa tarde a todos em Portugal que estão nos ouvindo. E para mim é uma alegria, uma satisfação. Aqui em São Paulo ainda são 10h18, 4 horas menos, mas quero aqui externar a minha alegria de estar dialogando com o Paulo Willis, que foi o coordenador de políticas para os imigrantes durante o tempo em que eu fui secretário de Direitos Humanos na gestão do prefeito Fernando Haddad, e quero dizer que ele foi um coordenador de políticas para imigrantes formidável. Eu sempre interagi muito com ele em cada uma das questões relativas à chegada de novos imigrantes, fossem eles lá do Haiti, dos países africanos, dos mais diversos países da América Latina, sempre com uma preocupação muito grande de como logo estabelecer a documentação necessária para que eles pudessem ter uma oportunidade de trabalho. Também logo providenciamos juntos formas de, se fosse ali no aeroporto de Cumbica, fosse na rodoviária, que pudesse haver a informação aos que estivessem chegando e se pudessem estar ali no centro de acolhida para imigrantes, que uma ficava lá no Itaim Bibi e outros lugares, e sempre com muita preocupação nós tivemos diálogos com o governo federal, tanto com o Ministério da Justiça, assim como também com o Ministério do Trabalho. Uma das primeiras providências, estou só recordando um pouco do nosso trabalho conjunto, Paulo, porque... Agradeço. Logo que eu assumia a Secretaria de Direitos Humanos, recebi a visita do padre Paulo Parisi, que naquele mês de fevereiro de 2015 havia recebido ali na igreja, na sua igreja, né, havia centenas, como é o nome da igreja mesmo, que era... Igreja Nossa Senhora da Paz, na Baixada do Glicério. Exatamente. A Nossa Senhora da Paz, ele tinha ali um salão que havia
onde estavam hospedados cerca de 100 migrantes, sobretudo do Haiti. E ele me disse: olha, Eduardo, se estas pessoas, se eles conseguirem obter naquele tempo, a taxa de desemprego não estava tão alta quanto depois acabou ficando. Então, ele me disse: se essas pessoas conseguirem obter a sua documentação, inclusive para obterem a condição de trabalhar, em 3 dias eles conseguem trabalho. E nós, então, fizemos aquele entendimento com o Ministério do Trabalho, o Ministério da Justiça, para logo estabelecer uma forma de obter a carteira de trabalho o quanto antes. E tantas foram as iniciativas, outra também muito interessante, com a qual trabalhamos juntos, foi os cursos de formação profissional para que os imigrantes, e também os cursos de português, onde, inclusive, você me convidou para dar a aula, me lembro de ter dado aula lá para uma classe, acho que tinha uns 200 alunos, e eu fiz uma aula lá, onde eu falei em português, inglês, francês um pouco espanhol. Era uma multilíngua. Inclusive, ali expliquei para eles o tema da nossa conversa, da renda básica de cidadania. Então, só para citar algumas ações muito relevantes e produtivas que nós tivemos juntos em São Paulo, mas agora você está aí em Portugal e ainda se preocupando com a situação dos imigrantes. Parabéns. Obrigado, Suplicy. Eu acho que é bom para quem está chegando agora, né? A gente já tem bastante gente aqui comentando já a nossa live, né? Tem pessoas de vários países do mundo, inclusive, daqui a pouco eu vou citar aqui na nossa conversa. Mas é muito bom, Suplicy, que você lembre, faz memória a este período, né? De muitos desafios, mas também de muitas conquistas. Eu acho que a gestão do Fernando Haddad conseguiu deixar um grande legado para a cidade de São Paulo, e que hoje, inclusive, muito do meu trabalho aqui na Europa é justamente transmitir essa metodologia de trabalho nossa para outras cidades aqui, né? A organização com a qual eu trabalho, que é a Organização para a Cidadania Universal, nós temos uma parceria com a Anvita, que é uma associação de prefeitos da França, e também temos trabalhado muito com outras cidades aqui na Europa, justamente pensando em como as cidades podem ser um ator de combate à pobreza, de inclusão dos imigrantes, né? E aí, para a gente ir introduzindo no tema, nós vamos indo e voltando, né? São mais ou menos 40, 50 minutos da nossa conversa. Eu queria lembrar o seguinte, Eduardo. A nossa primeira conversa que o senhor nos recebeu foi logo após ter sido aprovada, após o Lula ter sancionado a renda básica da cidadania. E o senhor nos recebeu no café ali dos professores na FGV, na entrada da 9 de julho, né? Certo. E nós fomos lá um grupo de acho que uns 8, 10 imigrantes, estava a Oriana, estava a Giovana Moya, também da Bolívia, né? E eu lembro que nós fomos para conversar sobre a Convenção da ONU sobre os Direitos dos Trabalhadores Imigrantes, e naquele momento nós conversamos também sobre a livre circulação das pessoas, e o senhor nos perguntou, né? Fez uma pergunta para a gente, né? O que vocês acham que seria necessário
para que nós pudéssemos ter uma livre circulação das pessoas, né? Mas que as pessoas tivessem dignidade para poder fazer essa livre circulação não por fome. E o senhor disse, né, que era necessário ter também do Alasca até a Patagônia o mesmo que tem no Alasca, né? E nos contou aquela experiência também de renda básica de cidadania, né? Que foi um encontro muito bonito. E o senhor mostrou para a gente, né, o decreto que lá diz, né, que tem acesso a essa renda os brasileiros e os estrangeiros, né? Então, assim, eu queria que o senhor comentasse para a gente de lá para cá como que isso tem avançado. O senhor cita sempre vários modelos da Namíbia, da cidade de Maricá, do Rio de Janeiro, entre outros. Então, politicamente, como isso tem avançado. O senhor doou o seu salário da Secretaria de Direitos Humanos para a Prefeitura para criar justamente um grupo de trabalho para estudar as possibilidades da implementação de uma renda básica de cidadania. Então, queria que o senhor comentasse com a gente, de lá para cá, como isso avançou, como é que a gente pode trabalhar para que se torne isso uma realidade. Muito bem, Paulo. Bem mais do que há 16 anos, quando, depois de ter sido aprovado tanto no Senado Federal em dezembro de 2002, dezembro de 2003, na Câmara dos Deputados, a lei que institui, por etapas, a critério do Poder Executivo, a renda básica de cidadania para todos os brasileiros e brasileiras residentes no Brasil, inclusive para os estrangeiros residentes há 5 anos ou mais, diz a lei, todos passarão a ter, na medida em que ocorrer o progresso do país e disponibilidade, todos passaremos a ter o direito de receber uma renda básica que, na medida do possível, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. A ninguém será negado. Até para os que temos mais, sim. Obviamente, os que temos mais colaboraremos para que nós próprios e todos os demais venham a receber. E bem mais do que há 16 anos, quando o presidente Lula, em 8 de janeiro de 2004, aprovou essa lei que diz que a renda básica será iniciada pelos mais necessitados, portanto, como faz o Bolsa Família, e agora este auxílio básico emergencial pode ser visto também como uma etapa na direção da renda básica universal e incondicional, por enquanto com condicionalidades, mas eu tenho a convicção de que, para chegarmos ao dia em que venhamos a ter maior mobilidade de pessoas por todo o mundo, então é preciso que ela se estenda. Assim, por exemplo, na União Europeia, o professor Philippe Van Parijs, a maior autoridade sobre esse tema e principal fundador da Basic Income Earth Network, ele tem escrito artigos, por exemplo, publicados no Le Monde, onde propõe que haja uma renda básica universal incondicional para todos os países da União Europeia, e explicando, inclusive, como isto iria ajudar significativamente a integração e a resolução de problemas econômicos para toda a comunidade europeia. Sim, você lembra que, sabe que quando o presidente Trump resolveu pedir um empréstimo de 18 mais 33 bilhões de dólares para o Congresso norte-americano, eu escrevi um artigo dizendo, olha, ao invés de gastar 50 bilhões de dólares para a construção do muro, acho que seria muito melhor que pudesse colocar estes recursos no Fundo Permanente das Américas
e convidar todos os países para também colaborarem com a criação deste fundo e seguir o exemplo do Alasca, pois, só para recordar, era no início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores chamada Bristol Bay observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população ainda era pobre. Então, ele disse: vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas um imposto contra enorme resistência. E aí demorou 5 anos para ele persuadir a comunidade. Uma vez instituída, deu tão certo que 10 anos depois ele foi eleito, J. Hammond era o nome dele, governador do estado do Alasca, que eu conheci pessoalmente. E então ele disse, em 1976, como governador, dado que, tal como nós aqui na camada pré-sal, lá no norte do Alasca, na Baía de Prudhoe, havia se descoberto enorme reserva petrolífera. Então, ele disse aos seus, então, 300 mil concidadãos, hoje são 750 mil. Nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Então, vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil votaram sim, 38 mil não. E então, aqueles recursos passaram, 2-1 venceu, né? Aqueles recursos passaram a ser investidos no Fundo Permanente do Alasca em US Bonds, títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos, internacionais, inclusive empresas do Brasil, como Petrobras, Bradesco, Vale do Rio Doce, Itaú, Banco do Brasil e 200 e poucas empresas estão com ações no Alaska Permanent Fund e ainda empreendimentos imobiliários. E o fundo passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para hoje mais de 66 bilhões de dólares. Então, cada pessoa residente no Alasca, 1 ano ou mais, vamos supor, Paulo Willis, que você estivesse residindo no Alasca desde há 1 ano ou mais, como agora já está em Portugal. Então, você preencheria um formulário, uma página só: sou Paulo Willis, moro em tal endereço, se viajei foi por tal qual motivo, mas estou aqui de volta. Responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todos. Trabalho em tal instituição, não precisa dizer qual a sua remuneração, nem o seu patrimônio acumulado. Poucas perguntas adicionais, 2 pessoas que lhe conhecem testemunham essa declaração é verdadeira. Se você assim tivesse procedido, ali entre 1º de janeiro e 31 de março, ao final de setembro ou começo de outubro, por transferência eletrônica na sua conta bancária ou por cheque enviado à sua residência, se lá você estivesse, teria recebido, nos primeiros anos 80, 300, depois 400, 500, assim por diante. No ano 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, foram pagos $3.269 por habitante, portanto, digamos, numa família com pai, mãe, 3 crianças, $16.300 aproximadamente, e como direito de todos partilharem da riqueza do estado do Alasca. E então, a minha sugestão foi que o presidente Trump, em vez de colocar aqueles recursos para a construção do muro, colocasse no fundo permanente, convidasse os demais países das 3 Américas para criar um fundo tal como o do Alasca,
aí nós poderíamos ter, desde o Alasca até a Patagônia, desde o Canadá até a Argentina, uma renda básica de cidadania, e dessa maneira não precisaríamos ter quaisquer muros que separassem as nossas fronteiras. E eu até ressaltei neste artigo, olha, no livro Desenvolvimento e Liberdade, do Prêmio Nobel de Economia Amartya Sen, que é um dos maiores economistas vivos, né? E ele diz que há um ponto comum entre as contribuições de Adam Smith e de Karl Marx, porque ambos eram muito favoráveis à livre circulação das pessoas. Adam Smith, porque ao analisar a lei de assistência aos pobres, the Poor Laws, que permitia às paróquias recolherem recursos dos grandes proprietários de terra para, então, subsidiar as famílias que ali trabalhavam, mas só as da área da paróquia. Então, ele argumentou que isso envolvia uma burocracia e tal, e que seria muito melhor se houvesse para todos, não apenas para os da área da paróquia. E então isso foi uma análise que ele observou em Adam Smith. E em Karl Marx, ele disse que Karl Marx observa que o evento mais importante da sua geração foi a Guerra Civil nos Estados Unidos da América, que acabou na abolição da escravidão. Com a abolição da escravidão, os escravos que antes ficavam presos nas propriedades das fazendas onde eram escravos e tudo, daí eles ganharam a liberdade de circular por todo o território e, assim, encontrar uma remuneração mais adequada para o seu trabalho. Ou seja, ele assinalou que Adam Smith e Karl Marx tinham um ponto comum pela livre circulação das pessoas. Então, e nós sabemos que, por exemplo, os Estados Unidos, historicamente, sempre foi muito a favor da livre circulação do quê? Do capital. Do capital e das mercadorias e serviços, quer dizer, a livre exportação, importação, e porque, então, se temos livre circulação, se eles querem livre circulação do capital, a livre circulação dos bens e serviços, e o que é mais importante, que é o ser humano. Então, eu estou contando essa história para você, Paulo, porque você é um homem que, seja no Brasil, na Europa, nas três Américas, sempre teve, quem sabe um dia chegamos à livre circulação dos seres humanos sem precisar de mais muros que separem as nossas fronteiras. Que tal? Não, é verdade. Não, esse histórico muito importante. Agradeço muito porque eu acho que ajuda a gente a entender também de onde que vem toda essa sua luta e todo o embasamento teórico, né? Sobre si. Eu me recordo que, inclusive, naquela conversa que tivemos na FGV, eu disse, né? Eu cheguei ali, eu sou sempre o primeiro a falar, né? Falo muito. Então, eu comentei que nós somos defensores assíduos da livre circulação na América do Sul, né? Na Unasul. E aí o senhor falou, não, mas vamos então trabalhar a renda básica e a cidadania, porque nós temos que circular por toda a América, né? Então. E aquilo, para mim, foi algo muito, muito importante, porque hoje, nos Estados Unidos, são mais de 40 milhões de imigrantes, né? E todo o recurso investido para construir o muro, ou mesmo os arames, as cercas que tem hoje na Europa, a Europa hoje é uma grande fortaleza. Então, com todo esse recurso que é investido na Frontex, nas polícias de imigração,
Como diz eu vou citar a deputada Maria Dantas, que esteve conosco outro dia, e que é sua fã, Suplicy. Ela disse que defende muito a renda básica da cidadania, que esses recursos precisam ser justamente direcionados para que a gente tenha a livre circulação, né? Que a livre circulação das pessoas e que seja para todos, né? Eu queria te fazer levantar uma segunda questão, Eduardo, sobre o decreto do auxílio emergencial que o governo agora criou, né? E aí, só para recordar, porque o Bolsonaro disse que ele está fazendo o maior programa de transferência de renda da história da República, né? O Bolsonaro ele havia oferecido um bônus de R$ 200, né? Para quem está acompanhando aqui da Europa, 30 euros por mês. A oposição apresentou um projeto de 1.200, né? Em torno de 200 euros, e no final o Congresso aprovou aí os R$ 600, né? E que hoje em torno de 18 milhões de pessoas já receberam. No entanto, se esperava que em torno de 64 ou mais milhões de brasileiros e imigrantes pudessem receber. E aí, eu acho que aqui vem um tema importante para nós, que trabalha com os migrantes, é que devido à burocracia, muitos imigrantes não estão tendo acesso, né, a esse auxílio emergencial. E aí que eu queria recordar, né, o senhor já mencionou no início, que quando nós estivemos na prefeitura com o Fernando Haddad, realizamos acordos de bancarização de imigrantes com a Caixa Econômica Federal e com o Banco do Brasil. E um dos grandes problemas para que os imigrantes possam receber é justamente por não ter uma conta na Caixa Econômica Federal. Esse acordo está um pouco esquecido hoje. Você acha que o seu mandato, de repente, articulado com a sociedade civil, poderia fazer uma gestão junto à Prefeitura de São Paulo, a Caixa, o Banco do Brasil, e alguma possibilidade para reinterpretar aquele acordo num contexto de emergência como a que estamos vivendo hoje, né? Porque os migrantes estão se virando, né? Há muita solidariedade, as organizações estão coletando cesta básica, etc., mas é direito deles também receberem esse auxílio emergencial, independente da solidariedade da própria comunidade e das organizações aí que estão acompanhando, né? Se eu pudesse comentar um pouco isso, e aí agradecer mais uma vez as pessoas que estão aqui nos acompanhando, de São Paulo, Barcelona, Casa da Gente está atendendo muitos brasileiros, inclusive que estão retornando agora para o Brasil, de Madrid também, parceiros nossos, a procuradora do Ministério Público do Trabalho de Curitiba, a doutora Cristiane Balqueiro, né, que tem um trabalho muito importante no combate ao trabalho escravo de imigrantes, também está nos acompanhando. Enfim, muita gente aqui mandando abraço. O pessoal gosta muito do senhor, viu, Suplicy? Tem muito coraçãozinho para você aqui. Paulo, então vamos recordar um episódio importante. Você está me fazendo uma sugestão que eu acho muito relevante e que vou levá-la adiante, sim. Um dos problemas maiores dos migrantes, justamente por não terem documentos, era a falta de documentação e daí da dificuldade de terem contas bancárias. E certo dia, tendo em conta este problema, e que foi até dramatizado pelo seguinte acontecimento: certo dia, lá na região leste de São Paulo, houve um assalto a
a uma residência comum de 5 famílias de bolivianos e o assaltante, levando em conta que os bolivianos imigrantes não tinham conta em banco, guardavam dinheiro em casa, invadiu a residência e armado, pediu aos imigrantes, às famílias, que lhe dessem o dinheiro que tivessem depositados em casa. E eis que, então, ao apontar a arma para o casal, o menino, acho que era algo como de 10 anos de idade, se assustou com aquela atitude e protestou contra o assaltante, que então desferiu tiros e matou o menino. Você lembra o nome do rapaz que eu... Brian Anarico. Brian. Então. O menino Brian, né? Lá das Cantinho do Céu. E dada a repercussão daquele episódio, o nosso querido prefeito Fernando Haddad se importou com esta questão e, levando em conta, então, a sua preocupação também, então, a prefeitura resolveu realizar um entendimento com o Banco do Brasil, em especial, pelo qual se facilitaria o acesso ao banco, a ter contas bancárias para as famílias dos imigrantes. E eu acho que, portanto, neste episódio em que alguns imigrantes estão tendo dificuldade de obter as contas bancárias, sim, eu vou, ainda hoje, hoje há uma sessão da Câmara Municipal às 15 horas, e nós estaremos votando um projeto justamente que trata de medidas na área de assistência social e da saúde para estar atendendo as populações carentes. Então, dada este nosso diálogo, eu vou acrescentar um parágrafo no pronunciamento que eu estou preparando com a minha equipe esta manhã, e recordar esta história e transmitir que, como muitos imigrantes estão tendo dificuldades hoje, que possa a prefeitura realizar um convênio novamente com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal e outros, para facilitar o acesso dos imigrantes a terem conta bancária. Obrigado pela sugestão. Ok. Obrigado, obrigado. Eu posso até lhe dizer que, como nós comentamos aqui, já há pessoas apoiando, inclusive a Oriana acabou de mandar até um ofício aqui na live, né? Sim. Já pronto aí para que vamos depois transmitir aí a sua equipe, né? Porto Alegre também está nos assistindo. Aqui tem eu vou ler alguns comentários agora aqui, se eu preciso. A Fabiana Gama Pereira, psicóloga, atende imigrantes, sobretudo mulheres, lá em Madrid. Suplicy, o senhor poderia falar a sua opinião sobre a situação dos migrantes no Brasil neste momento tão difícil de pandemia, em que fica muito explícito o descaso com as populações mais vulneráveis, né? Esse aqui eu acho que é muito importante, a Suplicy. Livre circulação para todos, que mundo possa despertar. A pessoa é nosso bem maior, humanidade nas relações. Aqui, o grupo Refúgio, Migração e Hospitalidade, que é um grupo que tem todo um trabalho de assistência ao imigrante no Paraná, em Curitiba, no estado do Paraná, comentando detalhes da burocracia, que o cadastro exige, não permite a inclusão do número de documento de imigrante, né?
Essa é uma questão que é importante. O ofício aqui da Oriana, né, dando esse apoio, sobretudo, para que a gente possa avançar na inclusão dos imigrantes dentro do decreto. Cristiane, aqui, Cristiane Lopes, atordoada pelos sucessivos golpes ao sistema de solidariedade social, a esquerda não sabe como reagir para defender uma sociedade inclusiva e, de repente, surge uma luz no fim do túnel, né? É quase um consenso. A renda básica universal, o senador Eduardo Suplicy já defende há décadas, né? Aqui que escreveu foi a nossa querida Cristiane Lopes Balqueiro, procuradora do Ministério Público do Trabalho de Curitiba, né? Casa da Gente também está presente, e só para dizer sobre ser Casa da Gente, tá muito preocupada que estão com mais de 60 brasileiros que estão embarcando em aviões para chegar em São Paulo nos próximos dias. Essas pessoas estão sem recurso. Nós temos aqui no aeroporto de Lisboa também um número grande de brasileiros que estão numa situação humilhante também, que não conseguem voltar. E a gente tem também, do outro lado, muitos imigrantes de São Paulo que também, por não ter trabalho, por não ter acesso ao auxílio, estão indo embora, de certo modo. Tem na Ponte da Amizade, ali entre Foz do Iguaçu e Cidade do Leste, no Paraguai, mais de 200 paraguaios em situação também muito, muito complicada, né? Aí a Oriana esclarece que esse ofício é do projeto Canicas, que é da Presidência da América Latina, ONG lá de São Paulo. Então, eu só queria trazer essas participações aqui muito importantes, viu, Suplicy, para reforçar aí a luta, né? Que bom. Muito bem, né? É interessante mesmo que se já estava havendo um interesse crescente nos mais diversos países do mundo, inclusive com a realização de experiências. Caro Paulo Willis, eu, no ano passado, em janeiro de 2019, fui fazer uma visita ao Quênia. E ali, para estar apreciando, observando, uma experiência que o grupo chamado Give Directly, dando diretamente, que foi uma criação de 4 graduandos, formandos das universidades de Harvard e MIT, que resolveram criar uma instituição para a erradicação da pobreza. E eles receberam um prêmio de 2,5 milhões de dólares da Google, mais 25 milhões de dólares das empresas do Vale do Silício, inclusive o Facebook, e ainda contribuições de pessoas físicas em diversos lugares, e formaram um fundo de 30 milhões de dólares para realizar uma experiência pioneira de se prover uma renda básica modesta, 22 dólares por mês para cada adulto de 18 anos ou mais nas vilas rurais do Quênia. Em 44 vilas rurais por 12 anos, em outras 70 vilas por 2 anos, em outro conjunto de vilas, pagando à vista em vez de por mês. Foi em 2018, 2 pagamentos, em, acho que outubro e dezembro, de 550 dólares aproximadamente. Então, e nós fomos visitar tanto o escritório em Nairobi, eu e a Mônica Dallaire, o escritório em Nairobi da Give Directly. Ali conversamos com as 34 pessoas que diariamente se comunicam por telefone, porque são cerca de 21 mil pessoas que estão sendo beneficiadas. Então, a cada 3 meses, uma é contatada por essas pessoas. Eles recebem os 22 dólares por mês por telefone celular e podem gastá-lo na vila, ou trocar pela moeda local, ou
diretamente o comércio local aceita nas vilas aquele pagamento por telefone. E então, e daí nós fomos visitar algumas dezenas de famílias e perguntar, por exemplo, quando vocês passaram a receber os $22 por mês em moeda local, passaram a trabalhar mais ou menos do que antes, bem mais, porque adquirimos instrumentos de trabalho, seja para o trabalho na agricultura, seja para comprar uma motocicleta, o rapaz que trabalhava no transporte, em mototáxi, seja para comprar os mais diversos, ou plantar uma área onde começou a plantar frutas, legumes e verduras, etc. Qual é a primeira prioridade de gastos que vocês têm? A educação de nossas crianças e adolescentes. Qual o efeito maior do ponto de vista aqui da família? Nós, marido e mulher, e lá, às vezes, lá se permite a poligamia, alguns têm até mais do que uma mulher, mas visitamos casas sempre muito simples, né? Onde o teto antes de sapé puderam torná-lo então de metal e às vezes até com captação de água, em outros casos até com captação de energia solar. Casas muito simples e os gastos foram feitos, por exemplo, com móveis, colchões, cadeiras, mesas e coisas que não tinham ainda adequadamente. E que efeito houve do ponto de vista da família e das mulheres? O grande efeito foi, sobretudo, do ponto de vista das mulheres se sentirem com muito maior autonomia e independência, e uma das consequências mais relevantes foi que o grau de violência contra as mulheres diminuiu naquelas vilas em 50%. Ou seja, são muitos os resultados positivos desta experiência. E, de fato, por exemplo, nós participamos do congresso havido em Hyderabad, na Índia, em agosto de 2019, e lá ouvimos muito da experiência que, por 3 anos, aconteceu no estado de Madhya Pradesh, onde, em vilas rurais pobres, também se realizou o pagamento por 3 anos de uma renda básica. Na Finlândia, tem sido, por 2 anos, 2.000 pessoas receberam 560 euros, numa experiência que foi positiva para eles. Em Grenoble, na França, está se realizando experiência, né? Em Stockton, prefeito, o mais jovem... Oi? Você falou da cidade da França, de Grenoble, né? Certo. Essa cidade ela é membro da Anvita, que é a Associação de Prefeituras Acolhedoras da França, e a organização com a qual eu trabalho tem toda uma parceria na inclusão de imigrantes. Então, é bom saber disso, né? Porque nas próximas reuniões quero mencionar esse projeto. Desculpa que eu lhe cortei por lembrar esse dado. Maravilha. Stockton, na Califórnia, tem o prefeito mais jovem dos Estados Unidos, e ele se entusiasmou e está realizando uma experiência, o pagamento para, salvo engano, são 130 pessoas que foram sorteadas e passaram a receber, acredito que $550 por mês lá na Califórnia. E, inclusive, existe uma Jane Family Institute, uma instituição que está realizando comparações das experiências de renda básica e, por exemplo, então está estudando os efeitos em Stockton e também em Maricá. E vieram diversos pesquisadores
Em Maricá, no estado do Rio de Janeiro, um certo dia, em dezembro de 2015, eu expliquei numa conferência sobre direitos humanos, sobre a renda básica, o que ela era. E então o prefeito de Maricá, Washington Quaquá, do PT, falou: eu quero aplicar lá em Maricá. E mandou um projeto de lei para a Câmara, foi aprovado em 2016. Começou modestamente para as famílias que ganhavam Bolsa Família. Começou com 10 mumbucas. Mumbucas é o nome da moeda social A que moeda, né? o Banco Comunitário de Maricá criou para estimular o comércio local. E então, no ano 2017, passou para 20 mumbucas e, em dezembro de 2019, se pagou para 25% da população, 42 mil habitantes dos 162 mil, todas aquelas pessoas que estavam registradas no cadastro único, ou, portanto, que recebem até 3 salários mínimos, todas as pessoas dessas famílias passaram a receber, em dezembro de 2019, 130 mumbucas ou reais, e agora esses 130 passaram a ser R$ 300 por pessoa, por mês, e até o final do ano, 81 mil, ou metade dos 162 mil pessoas estarão recebendo a renda básica, e a previsão agora já é outro prefeito, é o Fabiano Horta, que sucedeu, também é do PT. Então, até 2024, caro Paulo Willis, haverá a experiência pioneira de se pagar de maneira universal para toda a população de Maricá a renda básica igual para todos. Então, trata-se de uma experiência muito relevante. É bem verdade que Maricá tem uma vantagem relativa a outros municípios, porque está adiante de Maricá, no mar, está Petróleo, né? a Petrobras, que provê recursos dos royalties do petróleo, mas eles estão realizando muitas experiências de natureza social, e inclusive na área da saúde, construindo um hospital que vai ser inaugurado agora, Ernesto Che Guevara, muito moderno, e tantas outras iniciativas, inclusive em colaboração com o MST, para ensinar numa fazenda formas de economia solidária e produção de produtos não orgânicos, produtos naturais agrícolas. Eles têm também o transporte com tarifa zero, 14 linhas de ônibus que percorrem as mais diversas áreas da cidade, construíram inúmeras creches e escolas novas. Então, e todo estudante que vai a universidades na região, por exemplo, em Niterói, na Universidade Fluminense, esses estudantes têm o transporte de ônibus gratuito para ir e voltar das universidades, e assim por diante. Ou seja, é um exemplo, Maricá, inclusive, que merece estar sendo estudado pelos mais diversos municípios do Brasil. E gostaria de assinalar, caro Paulo Willis, que o prefeito Fernando Haddad, depois de ter sido formado, ao tempo que eu era secretário, um grupo de trabalho intersecretarial, direitos humanos, assistência social, jurídico, Secretaria das Mulheres e de Finanças, elaboramos um projeto para instituir em São Paulo, por etapas também, a renda básica de cidadania.
no último dia do mandato do prefeito, do prefeito Fernando Haddad, 30 de dezembro de 2016, eu fui ao gabinete dele e ele, que já tinha, então, recebido desde novembro aquele projeto, ele o assinou, até escreveu para o senador Eduardo Suplicy, para o qual qualquer pessoa de bom senso só pode dizer sim, e assinou. Eu levei para... era 4h30, 5 da tarde, eu fui correndo na casa do presidente da Câmara Municipal, Antônio Donato, para que ele assinasse o protocolo de recebimento. E este projeto, para instituir por etapas a renda básica de cidadania em São Paulo, já passou na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Administração Pública, já tem o parecer favorável na Comissão de Saúde, do vereador Gilberto Natalini, e, então, só falta depois a Comissão de Finanças e o plenário, e provavelmente estaremos aprovando também para São Paulo a instituição gradual da renda básica de cidadania em cooperação com o Estado e com a União. E você tinha mencionado há pouco que o presidente está dizendo que tem o maior programa de transferência de renda, né? Mas, veja só, logo que venceu as eleições, o presidente Jair Bolsonaro solenemente disse: eu juro perante o povo brasileiro e perante Deus e o povo brasileiro, cumprir a Constituição. Ora, o que é que fala o artigo 3º da Constituição? Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Portanto, se ele quiser, de fato, cumprir a Constituição e ainda prover dignidade e liberdade real para todos, ele poderá também cumprir aquilo que ele próprio escreveu e mandou para o Superior Tribunal Eleitoral quando candidato a presidente, quando ele disse que iria prover a todas as famílias brasileiras uma renda mínima, da maneira como os economistas, os pensadores liberais, tais como Milton Friedman, defendem. E, então, é verdade. Se me permite, no meu livro, que eu já lhe dei, a Claro. Renda de Cidadania, a saída pela porta, há aqui uma entrevista com os laureados com o Prêmio Nobel de Economia, o Amartya Sen, o James Tobin e o Milton Friedman. Era o ano 2000, eu mandei para o Milton Friedman e ele me respondeu uma sequência de perguntas, e dentre as quais: como o senhor avalia a proposição de uma renda básica ou renda do cidadão, comparada à alternativa de um imposto de renda negativo que ele defende? Resposta de Milton Friedman: uma renda básica ou renda do cidadão não é uma alternativa ao imposto de renda negativo. É simplesmente uma outra forma de se introduzir um imposto de renda negativo se for acompanhado de um imposto de renda positivo sem isenção. O que leva o professor Felipe Van Parijs, maior autoridade sobre esse tema e autor do livro que eu recomendo a todos, que já está em português,
Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre e uma economia sã, Philippe Van Parijs e Yannick van der Voort, ambos da Universidade Católica de Louvain, com o meu prefácio, que, portanto, pode ser vendido em Portugal, em português, mas tem o livro em inglês. Pois bem, aqui, Philippe Van Parijs diz: esta resposta indica que Milton Friedman é a favor tanto do imposto de renda negativo quanto da renda básica de cidadania para todos. Paulo, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Muito obrigado por... Não, eu estou te vendo, estou te ouvindo, e todos estão te vendo, né? Inclusive aqui os livros que o senhor acabou de mostrar como fonte bibliográfica, né? E a gente precisa ir concluindo por conta da hora, né? Daqui a pouco o Zoom derruba a gente. Mas é engraçado que é interessante dentro de toda essa justificativa que o senhor coloca, né, citando aí, inclusive, os economistas liberais, há poucos dias o Paulo Guedes fez um discurso, né, dizendo que existem programas aí que precisamos ver, como a renda básica do Suplicy, e aí ele cita justamente Milton Friedman como alguém que apoia esse tipo de medida. Suplicy, para a gente ir aqui para a conclusão, como eu comentei aqui com as pessoas que estão nos acompanhando, né, que daria as questões para que a gente pudesse ter em conta, né, não necessariamente a gente precisa responder agora, mas algumas eu posso até encaminhar para a sua equipe depois. A Viviane, lá de São Paulo, pergunta sobre si, do jornalista livre, né? Uma pergunta sobre si, o que tem de medidas emergenciais efetivas em meio à pandemia da cidade de São Paulo para imigrantes e refugiados? Como será a situação deles na cidade que mais está matando por Covid? A Oriana, da Presença América Latina, também foi do Conselho da Cidade na gestão Fernando Haddad. Ela cita que Yuval Noah, o mais destacado pensador moderno, contempla como uma solução para o futuro a renda básica universal, né? Ela cita as 21 lições para o futuro. Parabéns, senhor, faz tempo que está lutando por isso. Depois, aqui tem a professora Tatiana, também lá de Curitiba, né? Parabéns ao Espaço Sem Fronteiras para a Iniciativa, debate imperdível. Instituto Edésio Passos, né? De Curitiba, nos acompanhando. Maria Badete, de Barcelona, ela menciona aqui um texto sobre a situação de extrema vulnerabilidade e os voos do governo. O governo brasileiro está organizando voos de repatriação, né? E aí ela cita que há um descaso com muitos brasileiros com filhos ou doentes, que o projeto migratório não deu certo e precisa voltar. É evidente, infelizmente, a diáspora brasileira é invisível para muitos políticos. O atual desgoverno, ao extinguir os conselhos, também extinguiu o Conselho de Representantes Brasileiros no Mundo. Mas a comunidade segue firme trabalhando e acreditando em políticos que trabalham por quem precisa. Obrigado, Suplicy, por ser uma destas inspirações. Aqui do Rio de Janeiro, a Fátima Carvalho. Boa tarde, Paulo Suplicy, carinhosamente chamado pelos petistas do Rio de Janeiro de Papito, né? Nosso amado. Aqui desde Londres também a Fátima, que é do PT de Londres, né? A Oriana, seria importante divulgar essa informação. Será que o Suplicy publicou esses dados e onde? É muito interessante ter esses dados. Viva Maricá, né? Renato de Lisboa, nossos amigos do Centro de Direitos Humanos, o CEDIC, Maria Tereza, lá do Rio de Janeiro também, mandando também aqui.
no Brasil sem nenhum registro da clandestinidade. Maurício Geraldelli, também aqui de Cascais, né? Aqui de Maurício e Gláucia, né? Os companheiros aqui do Lula Livre Cascais. A gente tem um grupo, Lula Livre Cascais, né? São umas 18 pessoas aqui, nos reunimos, debatemos, conversamos, né? Depois de tantas atrocidades que diariamente ouvimos do Executivo brasileiro, ouvimos esse debate de alto nível, com a boa música aos ouvidos. Obrigado, Paulo e Suplicy, um forte abraço. Cláudio e Maurício, né? Eu não vou poder responder aqui tudo, né? Mas aí, Suplicy, para que a gente possa concluir esse nosso encontro, eu só queria que você deixasse, então, que mensagem você deixaria aí para os brasileiros que estão pelo mundo, para os imigrantes em gerais, né? E para todo mundo que está nessa luta, né? Porque, como o senhor sempre menciona, né? Nesses passos da implementação da renda básica de cidadania, começar pelos mais vulneráveis, né? E os migrantes e refugiados estão dentro desse grupo. E aí eu queria só fazer referência, quando o senhor falou que o Fernando Haddad assinou o decreto em 30 de dezembro, que também foi no governo Fernando Haddad que foi criado a Lei Municipal de Imigração, né, que é uma lei modelo, né, que muitas cidades seguem esta, e que justamente visa garantir com isonomia os direitos para todos os imigrantes, independente da situação migratória, de forma que eles estariam contemplados dentro desse projeto de implementação da renda básica de cidadania. Então, uma mensagem para que a gente possa fechar essa nossa terceira live. Muito bem, Paulo. Acho importante nós aqui colocarmos por que a renda básica incondicional, universal, terá tantas vantagens em relação a outros instrumentos. Nós precisamos colocar em prática, inclusive atendendo às ponderações do Papa Francisco, aqueles instrumentos de política econômica e social que possam elevar o grau de justiça na sociedade. Então, prover a boa educação para todos, a boa assistência à saúde na cidade e no campo, em todas as regiões, promover mais e mais as formas de economia solidária, as cooperativas, expandir o microcrédito e aperfeiçoar os temas de transferência de renda, em especial a renda básica de cidadania, tornando-a universal e incondicional como um direito à cidadania para todos. A ninguém será negado. Que vantagens haverá? Do ponto de vista, além de não termos mais qualquer burocracia envolvida, em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal, eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos o fenômeno da dependência que acontece quando tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento e a pessoa está por decidir vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto, mas se eu iniciá-la, receber esse tanto, aí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, então aí eu desisto ou entro na armadilha da pobreza ou do desemprego, mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Mas qual é a principal vantagem? É do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano, de que nos fala justamente a Amartya Sen em desenvolvimento como liberdade. Desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade e dignidade para todos. Então, ele lembra do episódio de quando ele era menino e seu pai era um bom professor, moravam na Índia. E eis que, de repente, um dia, ele brincando no jardim de sua casa,
entrou um homem em portão lá dentro, gritando por socorro, esfaqueado nas costas. E ele chamou por seu pai, que logo veio e acompanhou seu pai, levando aquele trabalhador Cadermia para o hospital. No caminho, Cadermia disse: bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas. Mas eu não tive outra alternativa senão de, neste bairro, encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. E quando chegaram no hospital, Cadermia teve uma forte hemorragia e veio a falecer, o que levou Amartya Sen a concluir: tipicamente, Cadermia não tinha liberdade real, precisou colocar a sua saúde e vida em risco para conseguir sustentar a sua família. Então, para aquela mulher que, não tendo como dar de comer em casa para suas crianças, para sua avó, resolve vender o seu corpo lá na Praça da Luz, por exemplo, aqui em São Paulo, ou para aquele rapaz que, não tendo como ajudar no orçamento da sua casa, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como o personagem do Homem na Estrada, do Mano Brown, dos Racionais MCs. O dia que houver para si e cada membro da sua família uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, essa pessoa vai ganhar o poder de dizer: não, agora eu não vou precisar aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Eu agora posso aguardar um tempo, quem sabe fazer, graças à renda básica para mim e cada membro da minha família, e quem sabe fazer um curso aqui na minha cidade, numa instituição, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, com a minha vontade. É neste sentido, pois, Paulo, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos. E por isso que eu acredito tanto nessa proposição. Muito obrigado, Eduardo Suplicy. Eu fico assim muito feliz mesmo. Eu admiro muito o seu trabalho, a sua luta. Eu sou uma das pessoas que tive o privilégio, né, de ser parte da sua equipe. E eu sempre disse, né, a gente trabalhou com muita liberdade, né, de conversar sobre os problemas que enfrentavam os imigrantes, buscar soluções juntos. E o senhor sempre esteve ali pronto para dar respostas, né? A gente tem muitas histórias. Eu às vezes lembro quando estou conversando sobre aquele período que estivemos junto na prefeitura de São Paulo, em que fatos aconteceram, como, por exemplo, os tiros de chumbinho nos haitianos, lá na Baixada do Glicério, o assassinato do menino Brian, né, que depois nós criamos, inclusive, uma biblioteca e demos o nome do menino Brian lá falei antes, Cantinho do Céu, mas não é, ali em Guaianazes, né, na região de Guaianazes, Zona Leste. Então, assim, eu sou testemunha, né, sou testemunha dessa sua dedicação, e, assim, foi realmente muito bom estar junto contigo naquele período, e continuamos, né? Continuamos, e hoje, graças aos meios de comunicação tecnológicos, a gente compartilhar essa experiência com muito mais pessoas. Então, assim, agradecer mesmo de coração, e vamos acompanhar, então, hoje, a sua reunião, esperamos que, de fato, possa ser levado lá, que seja recebido, né, essa proposta de retrabalhar esse acordo de bancarização dos migrantes. E o senhor também pode contar muito comigo e conosco aqui em Portugal. Nós temos aqui em Portugal uma militância de esquerda muito aguerrida, né? Os companheiros da Casa do Brasil, da ALCC, os militantes, né,
petistas aqui de Portugal, de forma que também o senhor pode contar conosco aqui, tá bom? Então, um grande abraço para você e boa sorte aí na sua luta. Muito obrigado, Paulo. Sabe que eu estive aí em Portugal em setembro de 2017, quando houve o 17º Congresso Internacional da Basic Income Earth Network. Então, eu sei que em Portugal também são muitos os economistas, filósofos, cientistas sociais e pensadores que estão levando adiante o debate, a proposta da renda básica de cidadania, e isso é muito importante. Quero também dizer que, volta e meia, recebo a Tânia, que é a mãe de seu filho, que sempre continua assim com muita amizade, e então quero aí mandar um abraço, um beijo para seu filho também, tá? Então, muito obrigado por esta conversa tão produtiva entre nós. Vamos continuar juntos na batalha por justiça, liberdade e dignidade para todos os seres humanos em qualquer parte do planeta Terra. Um grande abraço, Paulo. Grande abraço, e aí só para agradecer a Luísa, né, que lá de Coimbra nos ajudou aqui para que isso fosse também. possível. A Luciana, Muito obrigado, vai Luísa. fazer uma síntese. A Luciana também, que vai fazer uma síntese depois para compartilhar com todo mundo. Então, obrigado, e assim nós encerramos essa terceira live. Um abração.